Sejam bem-vindos novamente ao Ternários, nosso podcast para falar de inovação, sociedade e tecnologia. Hoje a gente está aqui com a presença ilustre do nosso querido Rogério Luiz. Rogério Moreira, hoje aqui num podcast, numa sessão aqui de respeito hoje, aqui uma sessão respeitável. É um prazer, costumo dizer que é um prazer inenarrável, incomensurável ter você aqui hoje, Rogério. Rogério Moreira, diretor da Associação Brasileira de Internet das Coisas, a ABINC, consultor na área de sistemas embarcados, gerente comercial da Microchip também e professor também do ensino superior. Seja muito bem-vindo, Rogério. Prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma prosa aqui, né? Boa, uma prosa boa aqui. Vamos prosa prosseguir. boa, né? Por isso tem esse nome, né? Ternários Talks, né? Então, é a prosa dos ternários, né? Legal. Mas, Rogério, começa contando, por favor, como que você entrou na área de tecnologia, sua formação, suas credências. Óbvio, né? A gente conhece, mas o pessoal que está nos assistindo não conhece. Por Eu favor. tenho um longo envolvimento com tecnologia eletrônica, né? Eu fiz o curso técnico em eletrônica na ET Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, né? Era um curso bem forte na época. Saí dali já trabalhando, fui trabalhar na Philco, rádio e televisão. Depois trabalhei na Dismac, na época, que era uma empresa muito forte na área de tecnologia, né? E aí fui, né, trabalhando em diversas empresas, né? Depois fiz engenharia na FESP, né? Faculdade de Engenharia de São Paulo. Mas quando eu fui fazer a FESP, eu já era um profissional já bem avançado na área de sistemas embarcados, né? Então, inclusive naquela época eu dava treinamentos, né, sobre microcontroladores, microprocessadores. Alguns alunos meus davam aula para mim. Ai, que legal. Mas era uma época bem interessante. Mas eu, desde o começo e até hoje, né, tenho uma vida inteira dedicada aos sistemas embarcados, né? Desenvolvimento de software, né, para microprocessadores, microcontroladores, né? É uma área que cresceu bastante, né? Então, E assim, como que você viu essa evolução, Rogério, assim, dos sistemas embarcados no que diz respeito do microcontrolador, do microprocessador aqui no Brasil, referente às aplicações, o que acabou acontecendo com eles, com o hardware, com as aplicações? Como que foi dando essa... Como que você vê essa evolução? o Brasil sempre teve um envolvimento muito forte, né, com semicondutores, com microprocessadores, né, acompanhando a tendência mundial, né? Então, muitas coisas foram sendo desenvolvidas, né? Na época que eu comecei, a gente fazia computadores comerciais mesmo, né? Eram, computadores para serem usados em empresas, né? Mas quando veio o PC, aí acabou completamente essa pegada de fazer computadores. Naquela época, o Brasil fazia mesmo muitos computadores aqui, né? E aí foi mais para a área de industrial, né? Para a área automotiva, né? E isso, né, continua até hoje, né? Os microprocessadores foram evoluindo, né? E o Brasil foi acompanhando, né? Foi realmente... então, nós temos aqui uma capital humano muito forte nessa área, né? Nós não evoluímos na área de fazer o chip, né? Embora teve muita tentativa aqui, várias e várias tentativas de fazer o chip, mas na área de usar o chip, realmente a gente tem uma experiência assim, inclusive pessoas que trabalham fora do Brasil, empresas internacionais, né? Por exemplo, na Arm, a Arm tem vários brasileiros trabalhando, né? E é fruto dessa evolução, né? Dessa evolução profissional e tecnológica, né? Infelizmente, agora nós estamos vendo uma derrocada nessa área, sistemas embarcados, né? Porque teve uma época que tinha muitas escolas, né, formando, né, pessoas e capital humano desenvolvendo sistemas embarcados. Hoje já mudou um pouco, né? Principalmente com a mudança, né, da informática em si, né? Hoje é mais aplicativo, mais desenvolvimento back-end, né? Então, o embarcado tem perdido força na formação de mão de obra, né?
Mas isso é proposital? Não, é uma tendência natural. Mercadológica, assim. É mercadológica, né? É mercadológica. Então, as empresas hoje da área de embarcados, elas procuram avidamente, né? Tem aqui, por exemplo, aqui próximo a John Deere, eles estão Dayatuba. em Dayatuba. Eu estive com um diretor que é um brasileiro que fica na Alemanha, que ele coordena essa área de sistemas embarcados. Aí ele tem um grupo aqui no Brasil. E ele faz um trabalho buscando gente constante. Tem uma empresa recente, muito interessante, chamada ExxonMobil, que é uma empresa que trabalha com drones, né, em São Carlos. Né? Você entra na página deles lá, constantemente estão precisando de gente na área. E houve uma queda, né, na formação de pessoas para sistemas embarcados. Antigamente era muito grande, né? Mas talvez assim tenha a ver com alguma carência ou deficiência dos currículos. Eu sei que esse não é muito a temática, mas me deu vontade de perguntar isso. Eu Mas sabia. tem a ver talvez com A gente imaginava. Foi provocação. tem talvez a ver com a carência dos currículos do ensino superior na área de engenharia elétrica e computação, porque eu vou E falar um controle e pouco... automação Controle e também, automação, né? claro. Que eu vou falar um pouco assim, que se pegar hoje os currículos de computação, análise, desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, não abrange os conteúdos que deveriam ser vistos hoje para inteligência artificial. Não falo que... Atrasado. Não é culpa do professor, mas no currículo vai estar lá, matéria, inteligência artificial. Aí vai ter o conteúdo. Ensina a busca binária, ensina a árvore de pesquisa, o algoritmo... Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, Nada a ver. Então, tem algo similar com a parte de embarcados, no sentido que tem muita evolução de embarcados que não é contemplada nos cursos de elétrica, eletrônica e computação? Assim, com certeza tem, né? Porque quando você vai montar a grade, você tem experiência muito nisso, né? Você tem uma certa limitação, né? Você tem que fazer escolhas, né? E aí essa escolha depende da mão de obra professor que você tem para colocar. Isso tem um pouco, né? Mas também tem casos em que o caso que a instituição ela abre, né, para ter essa área de sistemas embarcados e não aparece aluno, né? Porque o aluno quer fazer aplicativo, né? Então aí o curso acaba perdendo força e desaparece. Mas será que também não falta um incentivo, uma estratégia de incentivo, trabalho de formiguinha mesmo, de ir nas escolas, Sim, de sim, divulgação, articulação. isso, uma É, articulação mais explicativa mesmo, porque muitas vezes as pessoas nem sabem do que se trata. é, Porque pensa, eu falo assim, que a tecnologia ela é muito democrática. Pelo custo do acesso ao curso. É um curso relativamente barato em comparação a outros cursos, exatamente. pela possibilidade de quanto você pode ter de retorno no mercado depois, em termos de salário e até de oportunidades mesmo. Só que eu vejo que não só as universidades, mas eu acho que eu falo da gente como empresa aqui, né? A gente tem que ter um trabalho mais social de incentivar isso Sem na dúvida. sociedade, sabe? Sem dúvida. Falta isso. É toda uma articulação, né? Inclusive da empresa se envolvendo mais na formação do currículo com as escolas. Lá na John Deere, o Périco, ele tem um envolvimento forte com as escolas, né, que é o responsável. E falta realmente esse incentivo e explicitar mais essa carência, né? A empresa acaba indo, perdendo tempo procurando, achando, procurando, né? Mas é interessante, porque até aquela turma já mais, né, já aposentada ou para se aposentar, eles estão aí toda a força trabalhando. Porque não tem profissional, né? Realmente não tem. Eu, particularmente, conheço poucos. O Rogério é um dos únicos que eu conheço. Porque é um profissional mais completo também, né? Uma visão mais holística. Quem tem feito um curso e assim é meio persistente, né? A FATEC, né? A FATEC tem o curso com ênfase em sistemas embarcados. Mas ali os alunos da FATEC desaparecem, somem. Nem se formou, já De Jundiaí, Fatec Jundiaí? FATEC Jundiaí, FATEC... Aqui não tem, Sorocaba não tem. Aqui acho que não tem em todos os lugares. Tem, acho que em Santo André, São Paulo, né? Algumas FATECs específicas em Algumas. sistemas embarcados. Pois é.
Mas como que está hoje, Rogério, o panorama da internet das coisas em diferentes áreas? Como que isso está pulverizado em áreas diferentes? Como que você vê isso? A internet das coisas tem uma história interessante, né? Ela, na verdade, é uma área que sempre existiu na eletrônica desde a minha época. A gente, ela chamava isso de machine to machine, comunicação máquina a máquina. Máquina. Então, as redes eram meio proprietárias. Com a evolução da internet, houve uma conexão desses sistemas máquina a máquina usando a internet. Isso abre para um número de aplicações muito grande, né? Mas aí um camarada resolveu chamar isso de internet das coisas. E isso aí mexeu com a cabeça de muita gente, né? O pessoal ficou maluco, doido, achando que o sapato ia ser internet das coisas, né, a geladeira, a chaleira, né? Então teve assim, foi um boom, né? Foi um boom muito grande. E se falou muita besteira, né? Mas é uma área que ela sempre existiu, evoluiu, teve uma evolução natural, né? A capacidade de processamento dos dispositivos foi crescendo, a internet foi crescendo, foi evoluindo, e aí novas aplicações apareceram, né? Então na verdade, ela sempre existiu, né? Mas como houve esse boom de internet das coisas, aí isso aí foi para o palco, foi para a luz, né? Mas ela hoje ela está presente em várias aplicações que a gente às vezes nem percebe, né? Então, por exemplo, medição de consumo de energia elétrica. Ela, há muitos anos ela é feita no Brasil como internet das coisas, mas antes de ser internet das coisas, com comunicação 2G, Uhum. GSM. No Brasil é lei, é obrigatório, todos os consumidores do grupo A, que consomem mais consomem energia, chamado grupo A, grupo B é residencial. Esse ainda está começando. Mas todos eles são cobertos por internet das coisas desde o 2G, né? Há muitos anos atrás, né? Hoje, agora virou tudo 4G. Hoje tem comunicação, facilitou, né? A comunicação entre sistemas, a transferência de sistemas. Esse é um caso. Então, a gente não vê, mas tem em todas as cidades do Brasil, né? Rastreamento também, rastreamento veicular, rastreamento de ativos. Ele começou com sistemas proprietários, e aí, como tem a internet à disposição, aí virou a internet das coisas. É, aí nós passamos por algumas evoluções, né, mas a mais recente, a área de medição de consumo de água e gás, sempre foi um desafio, porque água e gás, eu não tenho energia elétrica associada à rede de água e gás. Então, isso são sistemas que dependem de comunicação de bateria, alimentação de bateria. E aí a eletrônica ela demorou para evoluir, para ter solução eficiente para poder fazer esse tipo de aplicação, né? Até que nasceu uma rede chamada Sigfox Uhum. na Europa, que era uma rede de baixa taxa, baixo consumo, longo alcance. E aí então começou água e gás começaram a entrar, né, nessa área, né? Aí a Sigfox tinha um modelo pouco comercial diferente. A Sigfox era uma operadora, tinha tecnologia e operadora. E ela expandiu para o mundo e ela quebrou. Veio aqui para o Brasil, tinha rede Sigfox no Brasil, quebrou. E, em paralelo, concorrendo, tinha uma outra tecnologia chamada LoRa, também nasceu na França, tal. E essa tecnologia hoje é que ela está sendo utilizada para essas aplicações, né? Medição de água e energia, né? Chamada LoRaWAN. Uhum. Nós temos uma rede LoRaWAN aqui, temos 400 cidades no Brasil. Depois, o pessoal das teles, né, se sentiram ameaçados por essas tecnologias e criou a tecnologia de baixa taxa deles, né, que é chamada Narrowband IoT. E essa é uma tecnologia hoje, eu diria, hegemônica, porque o Narrowband IoT ele está ligado na rede 4G. Então, existe Narrowband IoT em 5.500 cidades. Então, é a tecnologia para
para aplicações de baixa taxa, rastreamento, medições de utilidades, né? São transmissão de dados, né, num volume bem baixo, né? Isso é chamado de IoT massivo, Massive IoT. Então envolvem essas tecnologias, né? Narrowband, Sigfox ainda baixo e LoRaWAN bem Glória. forte, né? Tá? Então isso nós não vemos, né? Mas tem aqui em Sorocaba, tem em São Paulo, a Sabesp tem 200 mil clientes, a Comgás está implementando, né? E isso é IoT, né? E eu costumo falar que você sabe que uma tecnologia ela é eficiente, efetiva, assertiva quando ela é invisível. E é exatamente isso É que você está exatamente. falando. Hoje o IoT é invisível, né? E a gente tem que lembrar, na verdade, que a IoT ele é bem amplo, né? O Wi-Fi também é IoT, só que é um IoT de Sim. comunicação local. Então, você imagina que câmeras Wi-Fi, elas são IoT. Imagina quantas câmeras Wi-Fi nós temos aqui no Brasil. Tudo isso é IoT. As pessoas às vezes se esquecem, né, um pouco disso, né? E existe possibilidade também, a gente tem algumas empresas explorando o Bluetooth, né, como IoT, né? Então, porque na verdade o IoT ele tem que ter alguma solução que a gente chama de gateway, que transforma a rede das coisas em, ou que liga a rede das coisas com a internet, né? Então esse gateway pode ser de diversos tipos. Então tem empresas que usam gateways que comunicam com Bluetooth, né, para ir para a rede. Então aí tem uma série de aplicações também. Então assim, a IoT tá realmente... É interessante que no Brasil teve esse boom, né? O governo ele criou o Plano Nacional de IoT Uhum. há uns anos atrás. Foi quando basicamente o começo da BIM foi também nessa... A BIM participou, né, da elaboração desse plano, né? E ali era uma época engraçada que tudo era POC, né? Prova de conceito, Uhum. Proof of Concept. E ninguém ficou meio desanimado com a IoT porque essas POCs eram inúmeras, né? Mas o que foi acontecendo? Essas POCs foram se transformando, né? Foram acontecendo, né? E hoje tem diversas aplicações, né? Se a gente for parar para pensar na área de agricultura, tem muitas O aplicações, né? agronegócio está forte. É. O que agora finalmente começou a ter um movimento na área de medição de energia no grupo B, residencial, né? A área residencial tem Os relógios inteligentes. 90 milhões de consumidores, né? Então, as empresas estão se movimentando. E aí tem usado uma tecnologia chamada Wi-SUN. Não é nenhuma dessas outras tecnologias, né? É uma tecnologia já um pouco antiga, mas que aqui no Brasil o pessoal da área de energia começou a adotar porque, na verdade, no caso da aplicação do Brasil, eu não posso ter muito baixa taxa, porque esses sistemas, as distribuidoras, exigem atualização remota, chamado FUOTA, né? Firmware Update Over the Air, né? Então, o dispositivo tem que ter atualização. E aí eu não posso ter uma taxa muito baixa na atualização, senão eu vou levar meses para fazer atualizações, né? Então, essas tecnologias, o Sigfox, o LoRa, até o Narrowband, eles não são muito bons para atualização remota. O iSAM foi pensado para isso. Então, nós estamos vendo aí bastante ofertas, né? Bastante as distribuidoras de energia buscando aplicações como essa. A Copel já começou, Uhum. né? A CPFL está fazendo aqui, a Enel tem uma empresa própria, né, para esses dispositivos. Então, essa área está se movimentando bastante. Quer dizer, tem muita coisa que acontece no IoT, como você falou, é uma coisa... É Invisível. difícil para a pessoa mais, né, não tão ligada começar a ver, né? Mas, efetivamente, o que aconteceu é que aquele Plano Nacional da Internet das Coisas deu certo. Foram criadas várias empresas, tem várias aplicações, né? A coisa foi uma ação que o governo desempenhou bem, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia trabalhou de forma eficiente. Contrataram consultoria internacional,
foi uma ação bem desenvolvida, né? E falando dessa questão de consultoria internacional, eu percebo que a China, ela tem um método diferente de trabalho em termos de tecnologia do resto do mundo, Sim, né, por diversas razões, mas o que mais me chama a atenção na China é a velocidade. sim. Enquanto a gente planeja, faz plano, faz reunião e plano de negócio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a China já foi, já executou, já está na segunda, terceira versão. Você vê isso no IoT, assim, qual diferença que você vê, assim, gritante, que a gente qual delas, né, porque são inúmeras, eu imagino, em relação ao mercado chinês? Vamos chamar de modelo chinês para Modelo IoT. chinês para IoT, A China, boa. Né, que é o você modelo chinês para tem tudo. uma empresa inglesa chama Transforma Insights, é uma empresa de pesquisa e ela faz um mapeamento do IoT no mundo todo, né? E aí, assim, primeiro lugar, by far em IoT, China. By far, né? Então, a gente está falando Narrowband IoT, a China. Uhum. Mas ela fez um trabalho, né, desde o do semicondutor, que vai no Narrowband IoT, está baixo, até a aplicação final, né? Então, a China, ela tem uma política diferente, né, que é planejamento central, né? E eles são muito rigorosos no planejamento central, né? Então, existe um planejamento e uma execução impressionante. Então, para diversas áreas, né? Parênteses, você acha a gente está num ambiente seguro aqui, só tem algum ambiente seguro. Você acha que isso tem muito a ver com a questão social das pessoas? Porque essa execução, esse planejamento, essa execução tão rigorosas da China exige uma, inteligência emocional e um foco absurdo, que nem todo mundo está preparado para isso também. Todo mundo quer vencer, mas nem todo mundo quer pagar esse preço da exaustão, em muitos momentos. Parênteses só. Eu tive na China há uns anos atrás, né? Eu fui justamente para olhar o mercado de relés, né? Sei. É um componente, Aham. mas é impressionante, a China Exato. domina, né? Não, a China é E aí, demais. o que que ela faz? É porque tem um aspecto que ela muito inteligente, né? Eu fui convidado por um dono de uma empresa que fabricava relés, uma empresa que não é muito grande, mas a China tem o primeiro lugar, né, a maior empresa do mundo de relé, a segunda maior, a terceira maior, a quarta maior, a quinta maior. Essa empresa que eu fui visitar talvez seja a 10ª maior, né? Mas eles recebiam incentivo do governo para isso, tá? Então, esse é um aspecto. Quer dizer, o governo da China, e até naquela época, eu até comprei um livro lá, né? Que fala que é o capitalismo à moda. Não, não é o capitalismo, é o socialismo à moda chinesa. Entendeu? Porque ele criou, né? Ele criou empreendedores também. Eles caíram em si que o Estado não pode controlar tudo. Então, eles foram criando empreendedores. Se você for para diversas áreas, tem inúmeros empreendedores lá, né? Tem alguns que deram, né, extremamente certo, né? Que a China teve até que dar um ajuste, né? Jack Ma, né? Uhum. Mas, Uhum. então isso para o mercado de relés, eu trabalhei um tempo dando consultoria na área de iluminação a LED, né? Hum, Iluminação a LED é totalmente dominada pelos chineses, sim. mas é desde o chip até o produto final, entendeu? Então, eles estão fazendo isso agora na área automotiva, né? Com o veículo elétrico, eles aproveitaram, né, essa, essa deixa, estão fazendo isso também. Fazem isso em diversas áreas. A IoT também fizeram. O que tem de IoT na China é impressionante, né? É uma coisa até bonita de se ver, porque tem um planejamento e execução e acaba fazendo parte da cultura, né? E Entendeu? velocidade, né. E velocidade, não tenha dúvida, né? Porque quando você tem um planejamento bem feito, começa por um bom planejamento e um controle de execução, a rapidez ela é evidente, né? Há uns anos atrás, eu trabalhei como coordenando a linha de produtos de IoT de uma empresa americana chamada Smart Modular, que tem aqui no Brasil, né? E lá tem uma cultura muito forte de gestão de projetos. Então, existe todo o planejamento para você montar lá a estrutura analítica do projeto, né?
e depois um pessoal que acompanha. Então, até eu mesmo fiquei impressionado, porque a capacidade de a gente gerar produto dentro de um rigor de gestão de projetos é impressionante. Nós fizemos muitos produtos. A empresa até falou assim, não, dá uma paradinha aí, porque a gente não está conseguindo absorver essa geração de produtos, né? Não era um time grande, mas tinham, né? Então, se você for pensar, a China tem um aspecto de gestão de projetos muito forte. Tem uma parte acadêmica muito forte. Tem esse rigor acadêmico. Coloca pessoas em pontos-chave que são mais acadêmicos do que realmente pessoas de fora, né? Mas o Então, acadêmico de lá não é exatamente o acadêmico daqui. É o acadêmico muito voltado para resultado. para resultado. Você quer ver uma coisa também, uma experiência que eu tive com a China? Uma empresa que fabrica baterias, uma das maiores do mundo, né, chama IVE, fabricante de baterias. Vende para o mundo inteiro. Nossa, não sabia. Eles têm um curso de pós-graduação na empresa. Nossa, que legal. Então, para você entender como é que funciona a China, né? E até me lembrou, e eu tenho uma outra coisa, né, que é a diferença aqui entre o Brasil e a China. O Brasil é uma economia muito fechada. A China, ela é uma economia totalmente Totalmente. aberta, pensada para vender para qualquer lugar do mundo. Então, nós aqui ainda a gente está engatinhando nesse aspecto aqui. Então, aí as coisas acontecem, né? O dinheiro entra, as coisas evoluem, né? Então, no IoT não é diferente, tá? Eles são extremamente fortes no IoT. Mas você acha, então, que a gestão de projetos deles que é muito forte? É Tudo é o, muito forte, mas é, você vai escolher uma coisa, assim, que a você acha que é o eu start. diria, na verdade, o seguinte, são duas coisas interligadas, né? Essa gestão dos projetos, quer dizer, planejamento centralizado com gestão, e essa abertura para o mercado externo, né? Para exportação, né? Na verdade, eles têm duas coisas fortes. Eles têm um mercado interno muito forte e tem a exportação muito forte, né? Juntaram essas duas coisas, então isso é que fez a China, né? E tem uma cultura de dedicação muito forte É, também, né? lá a coisa é meio linha dura. É, Extremamente, que se a gente traz isso pra nossa realidade, você é tóxico. É, Você é chamado de tóxico. Mas é, acho que tem um conflito cultural também, né? É uma Tal, que, questão cultural. assim, Parece talvez que não eles dá são para colocar na treinados para mesma régua, vencer, né? né? Não sei. Talvez. é diferente, né? É diferente, Aqui talvez já toma processo, coisa do tipo, né? Talvez lá seja mais Tem esse normal. aspecto Não também, né? sei. Abertura econômica, a desburocratização, né? Tem O Mas judiciário, né, que está alinhado com toda essa política que eles têm de expansão, de crescimento, de abertura, é, né? Olha, é um país fascinante e paradoxal, né? Ao mesmo sim, tempo. O Né? Um sim. negócio. Brasil, ele, na verdade, ele se compara mais com a Índia, né? A Índia é a maior democracia do mundo. E a Índia é como o Brasil, né? E a Índia, ela evoluiu, mas ela é um Nossa. pouco travada, né? Também. Então, o Brasil é igual, né? Quando eu fui fazer meu mestrado, eu imaginei... Eu queria estudar a indústria de call centers na Índia, né? Então, eu estudei muito da Índia. E é impressionante. As semelhanças com o Brasil é impressionante, né? Burocracia. Então, infelizmente, essas coisas às vezes afetam um pouco o progresso, né? E é um país de pessoas extremamente inteligentes Muito também, inteligentes, a muito. Índia. A Índia é muito inteligente. As pessoas são muito inteligentes lá. Mas você vê como a burocracia mata o sucesso, né? É, Concordo. Mas sair um pouquinho aí do tema aí, né? Sair um pouquinho aí da geopolítica, né? Da geopolítica do É, Haiti, né? é. Me veio aqui a cabeça aqui, Rogério, perguntar que hoje em dia é tudo IA. Aí a ai, gente eu tem, pensei. né? Aí tem os especialistas, entre aspas, que dizem que vai morrer tal profissão em tantos meses, horas e dias. E segundos, né? Tem uns que, se bobear, bota até o segundo que vai morrer uma...
né, uma determinada profissão, assim como tem aqueles que dizem que a profissão não vai morrer, apenas vai ser reaprimorada e inventado algum outro nicho. Eu, particularmente, eu tendo a ficar no meio termo, né? Assim, eu ainda não sei se a IA realmente vai eliminar emprego, se vai substituir, ou seja, ela vai criar novas necessidades e dessas novas necessidades surgir novos empregos. Mas enfim, qual qual que é a temática dentro de IoT, na sua visão, Rogério? Tipo, a IA pro IoT vai facilitar no sentido de criar nichos novos, vai acabar com alguns nichos existentes, vai revolucionar, vai customizar alguns nichos. Como que você, ou ainda como que está sendo adotado IA? Como que você está vendo a questão do IA, da IA dentro de IoT? Na verdade, isso é um tema que a gente tem discutido lá na associação, né? Nós temos até um comitê de IA e dados lá, né? É porque existe uma relação muito forte entre IA e IoT, né? IA que a gente fala, né? Ela, na verdade, é machine learning, né? Deep learning, né? Uhum. Então, é aprendizagem, né? Eu tenho um volume de dados, né? E aí eu reajo em cima de... Crio um modelo, né? E aí o IA precisa de dados, né? Então, quem fornece esses dados, quem pode fornecer muitos dados para IA é o IoT. Então, eles andam juntos. Então, a tendência é que o IoT cresça junto com o IA, né? Existe uma necessidade muito grande de dados, né? De disponibilidade de dados, e o IA ele está crescendo, mas se ele não tiver campo de aprendizagem, ele vai acabar estagnando. Se limitando. Hoje nós vemos um crescimento, por quê? Porque tem muito dado disponível que não tinham aprendizagem, e aí isso nós estamos vendo né, uma amostra do que está acontecendo, então, em termos de aprendizagem. Né? Eu, particularmente, eu sou mais na sua linha mesmo, né, caminho do meio, né, não sou tão fatalista assim de que vai desaparecer, né, as profissões, mas elas vão ser aprimoradas. Né? Você vai ter a informação mais fácil. Eu lembro quando eu fiz um mestrado, né, a quantidade de coisas que a gente tinha que ler, é absurdo, absurdo. E não tinha IA quando a gente E fez não tinha IA, é mestrado. isso que eu ia te falar. Pessoal, não Tinha tinha IA. inteligência artificial quando a É, gente estudou. é. Eu, para fazer o exame de admissão lá na PUC, eu não era da área de administração, sou engenheiro, né? Eu tive que ler 10 livros de administração, né? E lia. A É, gente não buscava resumo. é, entendeu? Então, hoje essa coisa vai mudar, vai ficar muito mais prática. Então, você vai gerar conhecimento muito mais rápido. Né? Por quê? Porque já tem essa etapa de aprendizagem. Né? Então, isso é o que vai acontecer com o IA. Então, novas aplicações vão surgir, né? Muito mais do que desaparecer profissões, vão surgir novas aplicações. Então, por exemplo, quem faz uma pesquisa em câncer e precisa processar imagens, né, de raio-x, aí essas imagens com o IoT elas vão poder estar disponíveis, né, em data lakes para que o IA possa aprender. Então, isso vai melhorar a pesquisa do câncer e assim por diante, outras pesquisas. Então, essa é uma visão que a gente tem lá, que a gente tem discutido muito lá na associação, né? Inclusive, tem um tema que tem sido explorado desde o ano passado, e uma das coisas que se observou, isso na Europa, né? Que as empresas geram dados, mas esses dados eles são pouco explorados para a IA. Né? A empresa encastela o dado, ela guarda lá. Às vezes ela nem sabe que aquele dado é importante para uma aplicação de IA. Né? Então, na Europa, eles estão incentivando isso através de um conceito chamado data spaces. A empresa ela pode escolher o dado que ela quer colocar disponível e aí criaria um marketplace de dados, né? Ela cria um catálogo, eu tenho tal dado aqui, olha, é uma empresa da área de manufatura, meus tempos de manufatura são esses, meus problemas, meus defeitos são esses. Isso interessa alguém? Então, se tiver algum interesse, alguém vai lá, busca o dado e usa na sua IA. Né? Então, a Europa criou já há algum tempo, ela até fez uma mudança legal, né, chamada European Data Act, para definir o conceito de soberania de dado. E quem é o dado gerado pelo IoT? Quem é o dono do dado?
Então, o dono tem que se definir um proprietário, né? Eu montei um sistema, a empresa que montou, ela é dona do dado gerado pelo IoT. Não é a empresa que criou o dispositivo. Então, tem uma definição bem clara de quem é do conceito de soberania de dados. E aí a empresa ela pode vender esse dado. Então, esse é um conceito que já desde o ano passado a gente tem trabalhado. Foi lançado ano passado. A associação é, no Brasil, o hub da IDSA, da International Data Space, né? E aí, desde então, nós temos feito um trabalho de evangelização que chamou a atenção do governo, do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Agricultura, né, de empresas, né? Porque se vislumbra que ainda tem muita coisa para acontecer no IA. Por quê? Uhum. Porque a aprendizagem ainda ela não chegou no seu ponto máximo. Por quê? Porque os dados não estão sendo intercambiados e tem muita discussão, né? A Google não deixa o ChatGPT acessar seus dados, né? Porque existe essa discussão da soberania. Mas a visão europeia é de que existe a possibilidade de eu trocar dados se a gente chegar num acordo, né, econômico. Olha, esse meu acesso a esse meu data lake que eu criei para você custa tanto. Então, te interessa? Ah, me interessa. Então, faz uma transação comercial e acabou, né? Esse é o conceito que o europeu está tendo, né? O conceito americano já é diferente, né? As grandes empresas chamados hyperscalers, né? O dado é meu. Eu cuido dele aqui, né? Então, ninguém acessa. Então, a Europa, a China, né? O Japão, eles estão vendo que esse conceito de economia de dados vai prosperar, né? Então, eles estão se preparando para isso. E aí, a associação aqui, a BINC, ela fez um lançamento agora no final de abril, em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, no PIT, um evento que foi organizado por nós e pelo ITA. Teve o ministro da Indústria e Comércio da Alemanha presente, teve diretor, pessoas do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvimento Econômico. Nós estamos conversando com o Banco Central. O Banco Central também tem interesse em entender um pouco como que é essa aplicação de economia de dados, né? Então, é, voltando à tua pergunta original, né, o IoT vai se beneficiar muito, né, do avanço da IA pelo fato de ele gerar dados, né, uma coisa que tá lá 24 horas trabalhando, né? Então, imagina, por exemplo, a Sabesp tem o consumo de água todo o Brasil. Será que tem alguém que tem interesse disso? Saber o consumo de água por regiões, né? Para alguma aplicação específica? Esse dado está guardado lá na Sabesp, né? Será que a Sabesp não poderia vender essa informação? Também tem uma empresa que cuida dos outdoors de São Paulo, né? Ela também, a gente está conversando com ela, né? Então, a ideia dela é captar dados de movimentação das ruas, né? Será que não tem empresas que têm interesse em saber dados de movimentação, né, de determinados locais para fazer estudos de marketing, assim? Então, e aí vai para IA, né? Estudo de marketing baseado em IA, né? Então, eu acho que vai evoluir. É como foi a evolução da internet, né, Paulo? Todo mundo achava que É. ia acontecer um monte de coisa e, na verdade, ela só melhorou a vida, né? Ela só facilitou a vida. E a IA, eu acho que tem esse aspecto também, né? Entendeu? Nós que somos da área técnica, a gente sabe que tem suas limitações, né? Claro. Você puxou o botão ali, acabou a IA, né? Inclusive tem uma empresa, não sei se vocês viram, chamada, acho que era Builder AI, que captou milhões, tanto da Microsoft Sim, quanto sim. do grupo de investidores do Catar. É. E na verdade eram 700 indianos atrás e É. não tinha IA nenhuma. Era inteligência natural. Era inteligência indiana. Indiana. Mas agora, veja, tem um fenômeno, né, que o IoT faz parte, a IA faz parte, né, o blockchain faz parte, que é a Transforma Insights que eu falei, essa empresa inglesa explora bastante,
que é a transformação digital. Então, o IoT está debaixo do guarda-chuva da transformação digital, a IA também, né, o blockchain também, RPA também, tem várias tecnologias. Então, o movimento da transformação digital, como um todo, né, ele pode ser que ele faça desaparecer algumas profissões. Tá? Não é uma coisa assim extremamente massiva, né? Mas algumas profissões podem desaparecer, né? Mas é fruto da transformação digital. Não só da IA, mas de vários aspectos que envolvem a transformação digital, né? À medida que ela for avançando, que as empresas forem avançando na transformação digital, muita coisa vai acontecer, né? Eu vi uma declaração do Bill Gates falando que, na visão dele, e acredito que é bastante privilegiada a visão É. dele, ele acredita que tem 3 profissões que não vão ser extintas com a inteligência artificial de forma alguma: programação, os programadores, os especialistas em energia, as pessoas que trabalham com energia em geral, e biólogos. Ele diz biólogos por uma questão de corpo humano, de Ah, sim. humanidade e tal. E faz muito sentido quando a gente para analisar isso. Porque quando a gente fala de, ai, que profissão que vai ser substituída, tal, a gente também tem que pensar quais não poderiam ser substituídas, Sem porque dúvida. tem coisa que nem a gente consegue explicar. Como que a máquina vai conseguir entender o que a gente está pensando? Não sei, talvez num prazo maior É, é diferente, mas não. o que eu vejo nesses comentários que você fala é que tem muita fala aí refletida e um pouco de ignorância, né? Sim, Porque a gente sabe como nasceu toda essa história de inteligência artificial. Então é uma máquina, é um algoritmo. Faz muita coisa interessante, né? Por exemplo, na área de programação é fantástico. Mas essa até é uma preocupação minha, né? Porque eu lá na universidade eu dou aula de introdução à programação, né? Algoritmos e lógica de programação. E eu tenho que e os alunos já faço exercício, os alunos já vão para o chat GPT, né? Direto. Imagino que você está sofrendo atualmente. Não, na verdade eu penso de uma forma diferente. Não tem jeito, não vai dar para, uhum. né? Não vai dar para fugir disso. Verdade. Então eu tenho que como é que eu agora eu tenho que incorporar o chat GPT, né? O DeepSeek Coder, né? Na disciplina. Porque o que vai faltar para o aluno para poder utilizar isso? Então, se o aluno não tiver um conceito inicial de lógica de programação, ele não pode usar o que for. Chat GPT, DeepSeek, ele não, é uma ferramenta de trabalho, mas ele precisa ter os conceitos básicos de lógica. Então, a gente tem que se adaptar dessa forma, né? É mais ou menos isso que a gente tem que pensar. Ou seja, ele não, talvez a IA ela não acabe com profissões, mas ela talvez modifique várias profissões, né? Eu dei uma palestra semana passada para 50 empresários. E eu falei basicamente o que eu acredito que a gente está vivendo numa era da decisão sem decisor. Ah, interessante. Porque a gente tá, assim, com base no que a gente pega aqui na empresa, de clientes, que a gente conversa com colegas, como eles estão usando. Agora, você falando aqui a questão que os alunos já vão direto na IA. Me assusta um pouco essa delegação massiva que às vezes a gente faz até de forma inconsciente para IA. Porque tem estudo já mostrando que a gente vai perdendo intelecto Sim, com sim, isso. claro. E aí, assim, por isso que eu falo, a era da decisão sem decisor. Será que a gente tá, eu sei que é um pouco filosófico isso, mas será que a gente tá realmente tomando as decisões dentro da nossa vida e na nossa empresa? E até que ponto a gente tá delegando isso, entende? Tem que tomar muito cuidado e não perder a capacidade crítica de pensar. Isso, exato, é isso que eu ia falar, né? Eu acho que a solução disso é não perder a capacidade crítica. Será que aquela informação é uma informação correta, fidedigna?
Será? Porque o IA erra muito também. E mais do que ser correto, será que É. faz sentido? Porque, por Isso, exemplo, exatamente. para você, talvez comprar 5 helicópteros faça muito sentido. Mas isso não significa que eu também tenho que comprar, porque talvez eu nem tenha condições disso. E aí a pessoa fica correndo atrás do vento, entendeu? É, exatamente. Eu acho que nós estamos numa fase, em relação ao IA, numa fase de conhecer né? Conhecer o monstro. É. E aí nós vamos adaptar. Mas eu fiz essa pergunta para o DeepSeek, né? Como é que eu posso dar aula de introdução à programação usando o DeepSeek Coder? Aí ele ficou maravilhado. E, então, realmente, ele falou, você precisa exercitar nos alunos a capacidade crítica. Veja que Olha interessante. só. Quer dizer, gera um código, mas faz o seguinte, coloca algum errinho lá, né, como a gente sempre faz, né, na área de programação, né? Coloca um errinho proposital, ou seja, aquilo que se propunha a fazer o software não está fazendo. E agora? O que eu faço? Então, isso vale para tudo para IA, né? Eu tenho que tomar cuidado, né? Realmente, porque, como eu falei, né? Uma coisa que as pessoas não sabem, né? A capacidade de dados é muito maior do que a IA já acessou, mas muito maior, muito. As empresas só disponibilizam 5% dos seus dados, né? Então, você imagina que a IA ainda está na sua infância, né? Porque ela depende de aprendizagem, né? Então, muita coisa ainda vai acontecendo. Com certeza. Ia fazer mais uma pergunta, Rogério, acabei Ia até. ou não vai mais? Ah, então, ainda temos tempo? Acho que temos tempo aqui. Mais 2 horas e meia só. Tá bom. Vamos guardar, prazeroso demais. Mas relativo aos market spaces, né, aos espaços aí no caso Espaço de dados. de dados, né, É. para serem vendidos, né. É. Você acabou citando aí a realidade europeia, que aparentemente parece que já está caminhando Bem consensualmente avançado. O Brasil está totalmente Então não atrasado. temos nem a legislação ainda para isso no Brasil. A gente tem que se adaptar ao que existe de legislação, né? Um dos objetivos lá da associação é caminhar na legislação. A gente está quase lá. O que falta é realmente a definição do conceito de soberania de dados, que pode ser incluído agora, por exemplo, na lei do IA, que está sendo discutida agora. Ele está discutindo o conceito de soberania de dados nacional, né? Mas a soberania ela tem vários níveis, né? Então chega até a soberania da pessoa ou da empresa, né? Então, se tem a nação, tem soberania de dados, a nação é formada por pessoas, né? Então, teoricamente, a soberania é a soberania da nação é a soma da soberania de todas as pessoas e do governo, né? Como comunidade, né? Então, isso precisa ser desenvolvido, tá? Ainda. Conceito que ainda precisa ser trabalhado. Embora, assim, a troca de dados ou a venda de dados do ponto de vista contábil, financeiro, e de jurídico, ela é possível. O que pode acontecer é ter uma discussão em termos de propriedade dos dados, soberania, né? Então, nós discutimos isso já com o governo, principalmente com o Ministério da Indústria e Comércio, e o Ministério acha que a cultura jurídica brasileira ela sempre trabalha no depois, né? Que aconteceu. É verdade. Então eles falam para a gente, olha, nós precisamos de materialidade, né? Então primeiro precisa nascer a coisa, tá lá e ele fala, bom, agora então eu vou legislar. Por quê? Começou a surgir situações de conflito. Aí bom, então vamos definir agora, né? Funciona assim, né? Mas a Europa já é diferente, né? A Europa ela já teve uma visão de futuro, e aí nessa visão de futuro, tal conceito é importante, lei de dados, European Data Act, né? Então já parte de uma base mais definida, né? Mais preditivo também, né? Então reativo. Mas para você ter ideia em relação à IDSA, aqui o hub da Bink é o primeiro hub das Américas. Nem Estados Unidos está formalmente envolvido, né, com a parte de espaço de dados. Agora as empresas, né, você pega a Microsoft, Google, Amazon, elas estão lá na Europa e lá fazem parte,
E aí os Estados Unidos está levando isso como se fosse de graça, né? Então, Conte mais, assim, acho que uma coisa que eu queria explorar, conte mais da sua atuação e a atuação da BINC em si, Rogério. Como vocês estão divididos, né? Quais são onde vocês trabalham, o foco de vocês? a vida na BINC ela é dividida em comitês, né? Então nós temos comitês setoriais, então, as pessoas se reúnem nesses comitês setoriais, cidades inteligentes, manufatura, saúde, né? A parte de mobilidade, são comitês, e aí as empresas que se interessam, né, nesse aspecto de aplicação vão nesses comitês. E aí elas acabam fazendo discussões lá. E aí existem comitês transversais, né? Ser transversais tem conectividade, segurança e dados IA, que nós falamos, né? E agora a gente está planejando criar um comitê de gêmeos digitais. Hum, Por que gêmeos digitais? Quando eu entrei o ano passado, um dos meus objetivos era também resolver uma deficiência que tem o IoT no Brasil. Nós não temos normas técnicas. E lá na ISO, IEC, Europa, tem mais de 50 normas técnicas sobre IoT há muito tempo. Então a BINC se associou à BNT e nós estamos num esforço conjunto de criar normas técnicas. Então, nós já traduzimos as 3 primeiras normas técnicas, estão em processo. Uma norma técnica de arquitetura de referência, termos, né? Conceitos e termos. E lá na ISO, IoT e gêmeos digitais são tratados juntos. É um conceito só. Então, aqui a gente não fazia isso. Foi aí que nasceu o esforço de gêmeos digitais na BINC. Então, nós também vamos criar o comitê de gêmeos digitais, que é impressionante. É o eu tal sou do invisível fascinada. que a gente fala. Quando você começa a ver, começa a trazer, tem um monte de gente trabalhando com gêmeos digitais, né? Sim, Pessoal da Bosch, da Siemens, né? desde as farmácias. E é uma área muito interessante, né? Então, nós já criamos a primeira norma técnica de gêmeos digitais também. Uau. Conceitos básicos de gêmeos digitais, né? Ela está em fase final de revisão, né? E então também essa é uma área, né? Uma outra área que sempre me preocupou foi segurança, né? Em IoT. Então nós temos um comitê de segurança muito forte e agora nós estamos também fazendo a tradução da ISO 27400, que é cibersegurança para IoT. Então isso vai criar toda uma estrutura, né, de normalização no Brasil que não existia. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, no Brasil não. Então as empresas elas vão poder, né, na definição de requisitos, né, citar normas, né, que siga tal norma, tal norma. Já poderia fazer do ponto de vista internacional, mas se não é uma norma brasileira, o brasileiro fica meio folgado, né? Agora, como vai ter a ABNT, ou a NBR, ISO, IEC, tal, aí você pode colocar numa concorrência e aí vai seguir, né? Mas esse é basicamente o que nós fazemos, né? A gente discute tecnologias, negócios, né? Nós fazemos muito webinar para divulgação, né? Participamos em diversos eventos, feiras, né? Basicamente é o dia a dia é esse aí, né? Bacana. Acredito que a produção tá em tempo? Estamos finalizando? Bem, Rogério, a gente está aqui chegando novamente. Passou rápido. Prazer inenarrável. Passou rápido demais, passou muito rápido. Por favor, dê suas palavras, considerações finais a respeito de quem quer se aprofundar no tema de IoT, ou quem quer começar com IoT, ou uma motivação para IoT. E também aí suas palavras finais, por gentileza, meu caro. Eu acho importante, como a gente conversou, né? As pessoas sempre buscarem informações, né? Sempre não se basear em opiniões de terceiros, mas fazer uma pesquisa, né? A IoT sofre um pouco disso, né? Mas nós temos lá o YouTube da associação com diversas apresentações, diversos exemplos, né? Então é uma fonte também de informações. No site da associação nós temos artigos,
né, explicando detalhes e aplicações de IoT. Então, tentar se informar mais do ponto de vista técnico e da aplicação, né? Você deixar sua mente vagar sobre a IoT, certamente vai para um lugar que não é muito bom, né? Então, conversar com profissionais, né? Então, assistir os nossos webinars lá, né? Então, isso vai trazer um conhecimento mais qualificado, né? sobre a IoT, né? Ou seja, não é só ir lá no chat GPT, quero aprender sobre a IoT, né? Me O faz chat GPT vai ser um pouco limitado, né? Porque a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? O IoT tem 3 grandes áreas, né? Que é a área do dispositivo, que é o sistema embarcado mesmo, né? E aí ele sempre tem uma conectividade, né? Então tem a conectividade, depois tem a área internet, né? Que hoje em dia ela é uma área extremamente desenvolvida, né? Hoje em dia só se fala em full stack, né? Então em microserviços, né? Essa é uma área muito forte, né? E que interage muito com a IoT, né? Então tem muita informação técnica profunda, né? E a pessoa não é só aquela casquinha, né? Que você lê nas revistas de ocasião aí, né? Tem uma informação bem profunda, né? Bacana. Gostaria aqui, Rogério, de expressar nosso Eu agradecimento que agradeço. e pela sua visita. Uma honra poder revê-lo. Prazer inenarrável novamente. Muito obrigado Deixar mesmo. registrado aqui que eu comecei a dar aula como professor universitário, né, na Anhanguera, e você foi meu primeiro coordenador, né, Puxa vida. meu tutor, né? Como estou ficando velho. Você foi meu tutor, eu agradeço Imagine. imensamente essa Você não época. precisava de tutoria nenhuma, meu caro. Mas uma honra aí ter trabalhado contigo também, meu caro. Pode ter certeza. Tá bom. E hoje foi uma aula e tanto, hein? Uma aula. Meu Deus, eu Uma aula. tava aqui fascinada. Se a gente tivesse o dia inteiro para conversar, eu acho que eu Ah, ficaria aqui vai, né? o A dia gente todo vai proseando, falando. né? Foi uma prosa Uma aula. maravilhosa. É. Uma aula. Parabéns, Rogério. Muito obrigado. Bom, obrigada, Rogério. Obrigada a todos. E faz um ternário você também.